mais quente. As duas vezes que conseguimos visitar Campo Grande, ambas a gente sentiu um pouquinho de frio, né? Agora mais acostumado com o clima de lá, e eu ouvi falar que não é normal esse clima que está fazendo agora, né, para essa época. Então o frio ainda é maior para a gente, mas a gente consegue se aquecer com o amor que a gente recebeu todos os dias e hoje principalmente de cada um de vocês. Bom, falando em amor, vamos entrar no texto Romanos, capítulo 13, versículo 8 ao 14. Hoje vamos refletir um pouco sobre a dívida que nós temos. Quem gosta de ter dívida? Quem tem dívida? Não é aula de finanças, mas a Nata já viu quem tem dívida, conversa com eles depois, tá? Mas eu queria falar de uma dívida diferente. Não é uma dívida de banco, ninguém está devendo a sua casa, a dívida do cartão, não. A dívida de amor, uma dívida de amor. Eu estou em débito com cada um de vocês. E hoje eu queria que a gente, todos nós, reconhecêssemos a dívida que nós temos um para com os outros. Romanos, capítulo 13, versículo 8 ao versículo 14. Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente aos demais. Eu vou começar de baixo para cima, começando com a transformação. No versículo 14, Romanos 13, versículo 14, diz assim: mas revestindo-se do Senhor Jesus Cristo, não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Começando de baixo para cima, trazendo primeiro a transformação e depois dela a sua consequência, revestindo-se de Cristo. E a pergunta que fica, Paulo não está escrevendo a irmãos em Cristo? Por que ele está falando isso agora? A gente já se revestiu de Cristo. Porque Paulo fala algo assim. Revistam-se. A ideia de continuar a fazer sempre, sempre, sempre. Mas por quê? A gente já não está em Cristo? Paulo quer trazer uma mensagem que não está óbvia e ao mesmo tempo está. É algo constante. Um recomeço diário. Durante a ceia foi falado nova ação. Cada manhã a gente cantou esse louvor. A esperança, a ideia de poder recomeçar. Quem de nós, se tivesse a oportunidade, começaria qualquer coisa do zero? Começar a estudar uma carreira. Eu estudei psicologia. Não gostei. Vou recomeçar. Hoje eu vou comprar um carro. Dei uma volta com o carro, amei. 2 anos depois, eu comprei um Peugeot e eu não sabia que ele era um problema. Não é mensagem direta para ninguém, tá? Fique bem claro. Mas dizem que Peugeot é 2 alegrias, quando compra e quando vende. Então, se eu pudesse recomeçar, eu não teria nem comprado o Peugeot. Mas essas são ideias, pensamentos, coisas materiais. Mas a sua vida espiritual, você tem essa oportunidade. Todos os dias. Recomeçar, reiniciar. Se você está aqui hoje, é porque você teve o presente de acordar. Com o presente de acordar, você tem um presente de recomeçar. E como a gente pode recomeçar? A segunda parte do versículo 14, ele fala: e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. E o que seria esses desejos da carne? Ou como eu posso me revestir e me afastar ao mesmo tempo? Tiago, capítulo 4, versículo 7 e a primeira parte do 8, não coloquei as diapositivas, quem quiser abrir, pode abrir, se não, eu vou mencionar. Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele fala assim: portanto, chegai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o texto é muito claro. Como eu posso me afastar dos desejos da carne?
me aproximando de Deus. Simples. Na teoria é simples. E aí ele também fala, né, que não procurem satisfazer os desejos. E o que seria essa palavra procurar? Quantas vezes você procura uma desculpa para não fazer alguma coisa? Não, eu não posso sábado porque sábado eu tenho aula. Mas sábado é dia 2 de novembro, é feriado. Ah, é verdade, é feriado. Eu ia sair com uma pessoa. Com quem? Com a Ana. A Ana vai com a gente também. Ah, tá bom. Mas, eu acho que eu não estou me sentindo bem. Tá sentindo o quê? Não sei, eu acho que uma dor. Eu tenho remédio. A gente consegue procurar desculpas para faltar, para não fazer alguma coisa. E a palavra procurar, a gente tem que ter muito cuidado. E principalmente falando de desejos da carne. O que seria eu procurar satisfazer o desejo da carne? Seria, em vez de pecar, eu meio pecar? Isso não existe, meio pecar. Eu vou procurar, não, mentir é pecado, mas omitir não. Se eu não falo alguma coisa para minha esposa, eu não estou pecando. Eu só falei para ela que eu ia jogar bola e no final fui para outro lugar e fiz isso e o outro, mas eu não menti, eu só omiti parte da informação. E omitir, a palavra em si não é um pecado, escutem bem, irmãos, mas é a ideia de procurar uma maneira de chegar ao mesmo resultado. Não procurem maneiras de suavizar o pecado. Não procure maneiras de dizer assim, não, eu posso fazer só até aqui. Dizem que isso é pecado, mas se eu for só até a beira, só a pontinha assim, se eu só olhar. Não procurem. Não procurem. Chegai-vos a Deus. Se aproximem de Deus. Revistam-se de Cristo. Ele continua e nos dá a maneira de fazer isso. Como? O versículo 13 diz assim: vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. E mais uma vez, mais revistam-se. O texto ele não é tão claro em dizer o que é que nós devemos fazer de maneira detalhada, mas ele fala o que não é. O que não é viver dignamente, o que não é se revestir de Cristo. Bom, não é orgias e bebedeiras. Não é imoralidade sexual e devassidão, algumas versões mencionam. Não é desavença, inveja. No versículo 10, ele fala assim: o amor não pratica o mal. Então, viver como revestidos de Cristo, viver como as trevas. Se eu sou um filho da luz, se eu sou alguém que está revestindo-se diariamente de Jesus, eu não vou procurar fazer essas coisas. Eu não vou praticar o mal ao meu próximo. E no versículo 9 ele menciona até alguns mandamentos: não adultere, não assassine, não furte, não cobice. Mais uma vez, o texto não especifica cada detalhe para ser mais próximos, estar revestidos de Jesus, mas usando a mesma ideia de chegai-vos a Deus, resistindo ao diabo. Não façam o que eles fazem, faça o que Deus quer que nós façamos. E eu vou mencionar um pouco mais sobre isso. Então, irmãos, Paulo está trazendo uma advertência a eles. E isso não é algo por acaso, algo está acontecendo. E eu pergunto, algo está acontecendo na sua vida? Como é que está a sua batalha espiritual? Você tem lutado para ser alguém da luz ou alguém não tão da luz? Porque só tem duas opções: ou estamos com Deus ou contra Deus. Obrigado. Não existe a opção de ser metade e metade. Bom, vivendo decentemente como a luz. E só uma observação: meu objetivo aqui não é jogar uma pedra naquele que cometeu ou comete algum pecado. Muito pelo contrário. Eu também sou pecador. Mas todos os dias recomece. Hoje você tem chance de
voltar para Jesus, de recomeçar. Não deixe para amanhã, porque amanhã, quem sabe, você não recebe o mesmo presente de hoje. Aproveite o agora e recomece. Se revistam de Jesus. Versículo 12 diz assim: vai alto a noite, o dia vem chegando, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. A palavra revestir-nos, esse verbo significa cobrir, envolver ou adornar alguma coisa, né? E ele traz a ideia de frequentemente a gente tem que se cobrir, se envolver, estar sempre protegido. Ontem eu estava com frio e a minha esposa não me deixou eu me revestir do lençol. Eu fiquei com frio. Agora pense nessa ideia espiritual. Qual é a parte que você tem deixado descoberta? É só a mão? É o pé? É o corpo todo? Paulo traz também uma preocupação para a gente se examinar. Onde nós estamos? Armadura da luz. Desejos da carne. É um contraponto, né? Ou é um ou é o outro. E aí ele termina falando sobre revistamo-nos das armas ou da armadura da luz. Isso me fez lembrar de Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim: vistam-se de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Mais uma vez, firmes. Eu tenho que resistir. E como eu faço isso? Sozinho. Em casa. Sem falar com ninguém, sem ler a minha Bíblia, sem orar, vivendo de uma vida que não agrada a Deus, e entrando cada vez mais para as trevas e me perdendo. Que é assim que acontece. A gente de pouco a pouco vai se perdendo ao ponto de não existir. Pouco a pouco. Irmãos, não foi o Jonas que abaixou o meu volume. Assim é a nossa vida. É um pulsar. É a máquina do batimento cardíaco. Quem é doutor vai saber um pouco mais, né? Tá lá. Tim, tim, tim. E aí começa a diminuir o batimento. Começa a ficar fraco. Eu já não quero estar com meu irmão. Eu já não quero estar perto de Deus. Não oro, não leio e vou me perdendo. E quem faz isso? Bom, é meu irmão que falou mal de mim. Não. A gente é quem decide. E mais uma vez, tudo que eu estou falando aqui, todo esse capítulo 13, são conversas, digamos assim, que Paulo está tendo com cada um de você. Cada um de vocês. Individualmente, Luiz, você tem que se revestir. E o Luiz fala: Pablo, mas você... Não, olhe para a sua vida. Alexandre, você... Breno, você tem que se revestir. O pessoal lá atrás, Augusto, você tem que se revestir. Ele não está falando, olhe para o seu irmão e veja se ele está coberto. Ele está falando de você. Olhe para você. Se examine como você está. Como eu posso me defender das ciladas do diabo? Bom, Efésios, ele continua falando dessa armadura, né? Cinto da verdade, couraça da justiça, pé calçados para a prontidão do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se revistam dessa armadura. Como é viver nas trevas? Bom, não vivam em desavença, inveja, não vivam praticando o mal. E como é que eu vivo na luz? Primeiro, me afastando disso. Segundo, me revestindo de Cristo, me revestindo da armadura de fé, a armadura da luz. Depois, no versículo 12 e no versículo 11, o Paulo ele traz o porquê nós devemos fazer isso. Diz assim,
Versículo 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação, esta agora, está mais perto do que no princípio que cremos. Vai alto a noite, o dia está chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas. O dia está chegando. O dia está chegando. Se passou um ano depois que Jesus morreu, está mais perto da sua vinda? Jesus falou que voltará. Passou um ano. Estão os romanos aqui preocupados com o dia de amanhã. E Paulo fala, calma, está mais perto. Mas calma, está chegando. Hoje já se passaram mais de 2000 anos. Aproximadamente 2000 anos. Vou usar matemáticos, calma. Já passou quase 2000 anos. E aí? Está mais perto ou está mais longe? Está mais perto. E a gente faz o que com essa informação? Não, mas é porque Jesus já não vai voltar. Ou melhor, será que ele vai voltar mesmo? Porque já passou quase 2000 anos, ele não volta. Quais promessas falta ele cumprir? Pense aí um pouquinho. De tudo que Deus prometeu, o que falta ele cumprir? A sua vinda. Falta só isso. O que ainda precisa ser feito? Duas coisas. Uma coisa? Nada. Não precisa nada ser feito. Jesus pode voltar hoje. Amém? Não falta nada para ele voltar. Ele não falou que vai mandar uma imagem no céu, um relógio lá em cima. Faltam 10 minutos. Faltam 5 minutos. Não. Não falta nada. Não falta nada. Para quem tem a esperança de estar com Jesus, isso é um motivo de alegria. Não faltar nada. Significa que logo, logo eu vou estar com Ele. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns que podem dar uma ansiedade. E o meu objetivo não é esse, causar esse pânico. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Está se aproximando. Eu tenho que ter cuidado, eu não posso respirar. Não é isso. Eu não quero trazer pânico. Senão, igual que Paulo, quero trazer um alerta. Cuidado. Estejam sempre se examinando, conhecendo onde você está. Ninguém obriga você a pecar. Ninguém obriga você a ir pelo caminho errado e nem pelo certo. É uma escolha diária. É uma escolha que você faz. Ninguém faz isso por você. Então Paulo está dizendo, está se aproximando. Cada dia que passa, Jesus está mais próximo. Se ele vier amanhã, bom, já não vai faltar um dia, vai faltar algumas horas. Se ele vier daqui uma semana, quando for amanhã, já é um dia menos. Então não se preocupe com isso, mas está próximo. Então, mais uma vez, revistam-se da armadura de Deus. Deixem as obras das trevas. Então, irmãos, meu objetivo, assim como Paulo fez, meu objetivo não é causar nenhuma paranoia nem desespero. Porque às vezes a gente entende que Jesus volta em qualquer momento e a gente começa a se preocupar. Eu não posso trabalhar hoje porque Jesus está vindo, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar, eu não posso jogar bola, eu não posso assistir. Não, calma. Um minuto de silêncio, vamos respirar. Respiração, calma. Paulo está trazendo um alerta. Irmãos, revistam-se de Cristo. Mude. Se é necessário, recomece. Por quê? Porque um dia Jesus vai voltar e eu não quero estar lá sem você. Eu não gostaria de chegar no céu e lembrar dos irmãos de Campo Grande e ver que faltou alguém. Assim como eu não quero ver os irmãos de Boa Vista em falta lá no céu. Quando passe a lista, a chamada, tenha vários nomes e eu falar, eu conheço, eu vi. Eita, está faltando alguém. Nossa, está faltando tal pessoa.
deixemos de viver nas trevas e revistamo-nos da armadura de luz. Aquele que está longe de Cristo, aproveite-o agora para voltar a Jesus. E aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mantenha-se firme no Senhor. Bom, meu objetivo hoje é animar cada um de vocês. Primeiro, como eu falei, manter o seu caminho em Cristo, estar com Cristo. Mas tudo isso foi quase uma introdução para entender o que vem agora, que é o amor. Graças à sua salvação, graças a que nós estamos revestidos de Cristo, agora nós podemos ter um corpo que somos parte desse corpo. Agora nós somos irmãos um dos outros. Agora nós somos pessoas chamadas para algumas coisas também. Mas nada disso é possível se a gente não se revestir de Cristo, se a gente não buscar a Cristo. Como eu posso amar ao meu irmão que eu vejo? Melhor, como eu não posso não amar meu irmão que eu vejo e dizer que amo a Deus a quem não vejo? Jesus falou isso. Está lá, não foi eu que falei. O amor. Como podemos aproveitar o nosso tempo? Pensando que amanhã é o seu último dia de vida. O que você faria hoje? Tá, depois de amanhã. Amanhã não. Que amanhã todo mundo vai estar pensando no amor. Mas depois de amanhã, vamos fazer o quê? Quem quer viajar? Quem gostaria de viajar? Você tem 3 horas de vida. Você tem 1 semana de vida. O que você faria com o seu tempo? Eu estou vendo risadas, mas não estou ouvindo nada. Ao lado das pessoas que eu amo. Ok. Ia lá em Boa Vista. Espero que você tenha mais de 3 horas de vida. Tá, eu pegaria o meu carro, iria dirigir daqui a São Paulo, Florianópolis, onde eu quisesse visitar. Daqui a Bonito, que dizem que é bonito. O que eu faria? Gastaria todo o meu dinheiro, só duraria um dia. Viajaria, compraria tudo, venderia meu carro, minha casa, gastaria todo o meu dinheiro, seria feliz. Comeria todas as comidas que eu quisesse. Eu conheço, tem alguns fãs de pudim aqui. Ia ser pudim o dia todo. O que você faria no seu último dia de vida? Nós devemos pensar como podemos aproveitar o nosso tempo. E tudo isso que eu falei, nada disso é errado. Menos pudim o dia todo, você vai passar mal. Mas todo o resto não é errado. Viaje, compre, venda, seja feliz ao lado das pessoas que você ama, as pessoas que querem o seu bem. Tudo isso que vocês falaram está certo. Porém, isso não é aproveitar o tempo. Isso é sobreviver, quem sabe. Mas isso não é aproveitar o tempo. Paulo diz assim, versículo 8 ao 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpriu a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame ao seu próximo, como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Como aproveitar o nosso último dia de vida? Como aproveitar o nosso tempo? Mais uma vez, a gente não sabe quando Jesus volta, mas até Ele voltar, como aproveitar o nosso tempo? Amando. A única maneira de aproveitar o nosso tempo é amando. E você pode amar viajando, pode amar no seu trabalho, fazendo uma faculdade, mas a única coisa que a gente
não pode esquecer é de amar. Amar ao próximo. Paulo, ele deixa esse versículo como como eu falei, uma dívida que nós temos que pagar. E jamais pagaremos. Jamais pagaremos. Pensando no contexto que foi visto nas pregações anteriores, né? Tem um problema aqui em Romanos, de irmãos de Roma com judaizantes. Irmãos que são judeus e acreditavam que os novos convertidos tinham que cumprir a lei. E o que Paulo fala, o amor é o cumprimento dessa lei. Então, vocês podem cumprir toda a lei, mas se não houver amor, de nada vale. Além disso, pensando no capítulo 12 e no capítulo 13, a gente vê duas maneiras de viver. O 12, ele fala sobre o quê? Vocês viram no domingo passado, eu acho. Fala sobre um corpo. Todos somos membros uns dos outros. Então, primeiramente, eu queria falar de como podemos amar como um corpo. Olhando o capítulo 12, que fala dos membros, corpo, família, somos um só. E depois ele fala do amor também. Pensemos como um corpo. Como podemos amar? Tem várias formas, mas eu gostaria de mostrar uma maneira de amar como um corpo. Missões, ofertas, evangelismo. Queria mostrar para vocês como vocês já têm amado. Agora, como um corpo. Antes de mostrar, eu queria que você olhasse para o lado. Visse o seu irmão ao seu lado. E fale assim: parabéns. Estamos fazendo um bom trabalho. Como amar ao próximo? Através do corpo. Como um corpo unido pode amar ao próximo. Essas são algumas fotos que foi apresentado na sexta, da Igreja de Cristo em Boa Vista. Vocês, como um corpo, têm amado ao próximo através de suas orações, da sua oferta, do seu amor. Novas pessoas estão se convertendo, uma nova congregação nasceu, graças a um amor que, como igreja, vocês compartilham. Contatos, estudos, grupos casas, novos nascimentos. A Igreja de Cristo em Boa Vista agradece o seu amor. A Igreja de Cristo em Boa Vista agradece o seu amor. Esqueci minha garrafa ali. Tomar água. Eu também agradeço pelo seu amor. Graças ao amor. Obrigado. Ao amor que vocês têm por nós, não só eu, como a minha esposa, a igreja em Boa Vista tem sido abençoada. Que Deus continue multiplicando, abençoando a sua vida, abençoando essa igreja, e que nós não sejamos os únicos a serem amados, mas eu estou mostrando que vocês já têm amado alguém. Bom,
eu falei de como amar como um corpo. Agora, e essas fotos a gente vai compartilhar com vocês, né? E todas as fotos, todas as imagens, tudo que acontece lá a gente compartilha com todos, porque a gente também quer as suas orações, mas isso é a maneira da gente agradecer e vocês verem o que está acontecendo, graças também ao seu amor. Por isso que eu falei, eu começo falando, eu estou em débito com vocês. Agora, pensando como indivíduos, como nós podemos amar ao próximo? Como nós, cada um de nós, lembrando, capítulo 12 falou de um corpo, todo mundo junto. Capítulo 13, ele está falando de obedecer, de respeitar as autoridades, uma pessoa, não todo mundo. Ele está falando de cada um de vocês. A segunda parte, ele está falando do amor ao próximo, mas de cada um de vocês, não de um corpo. Então, já falou do corpo. Agora, como indivíduos, como podemos amar ao próximo? E qual é a diferença disso? Vamos lá, todo mundo preste atenção. Passou a sede? Tem alguém com sede ainda? Está com sede aí? Passou? É importante a gente entender que como um corpo crescemos, mas como um indivíduo, cada um de nós deve fazer a sua parte, a sua obra. Devemos crescer também. Eu posso todos os dias ler a minha Bíblia, orar, estar em jejum, estar com os irmãos em comunhão. E se tiver um irmão que ele não faz isso, eu não vou compensar o que ele faz ou o que ele não faz. Todo o corpo precisa estar em harmonia. Eu preciso de você. Você precisa do irmão que você antes falou. Muito obrigado pelo seu trabalho. Pensando em todo o livro de Romanos, como podemos amar ao próximo? E eu vou mencionar algumas coisas só do que vocês já viram. Mais para frente eu não vou nem tocar. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele fala do quê? Não me envergonho do Evangelho, que é salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 20, fala que todo mundo consegue ver a Deus, ou pelo menos os atributos de Deus. Todo mundo pode dizer que conheceu a Deus, seja pela sua mensagem ou pelos seus atributos visíveis ou invisíveis. Capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, Romanos 8, Romanos 12, Romanos 6, servir, e Romanos 12, apresentar, dedicar, dar, ser parte do corpo. O que isso tem a ver com amar ao próximo? Bom, tudo isso tem a ver. A primeira parte, como alguém vai entender de Jesus se eu não faço a minha parte? E agora sim, Romanos, capítulo 10. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí. Só voltar uma página. Romanos, capítulo 10, versículo 14. Você já estava em Romanos 13, é só voltar 2 páginas. Diz assim: como então invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, até Romanos 6, que eu mencionei, como alguém vai entender que o salário do pecado é a morte? Se alguém não explicar que Jesus veio e pagou esse preço. Como alguém vai entender que eu não estou envergonhado do Evangelho, que é a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, se eu não explicar o que significa salvação? Se eu não explicar o que significa dar a sua vida a Cristo? Se eu não explicar que todos pecaram e estão, a minha versão diz carecem, mas outras versões diz estão destituídos da glória de Deus. E hoje se crê uma coisa,
todo mundo ama a Deus, todo mundo vai ser salvo. Amém. Não, amém não. O mundo crê isso. Qualquer coisa é suficiente para amar a Deus. Mas não. Não é só, eu li, amém, sou salvo. Não. E as pessoas não entendem isso. Preciso que cada um de vocês faça a sua parte e pregue o Evangelho. Explique, ensine, ajude, guie eles até Cristo. E como a gente faz isso? Estando revestidos desse Cristo. Eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Por isso que era importante começar com a revisão. Olhe a si mesmo. Pregue o Evangelho. Como eu posso amar ao próximo? Servindo, dando o meu tempo, dedicando minha atenção. Romanos 12, comunhão, serviço, amor. Romanos 12 é um capítulo muito bom. Eu não sei quantas pregações foram feitas, mas tenho certeza que não foi suficiente. Dá para ler e estudar cada versículo, cada vírgula, tem um ensinamento muito forte para cada um de nós. Mas a ideia principal é, pensando no corpo, devemos estar envolvidos, ser parte. Porque sem isso não há transformação, sem isso não há crescimento, sem isso não há união, sem isso não há humildade, sem envolvimento com o próximo, não há amor. E isso eu não estou falando como corpo, estou falando como indivíduo. Se eu tenho que suportar ao meu irmão Alexandre, eu vou aprender sobre o amor, humildade, paciência, muita paciência. Se eu tenho que suportar alguém que fala outro idioma, ou ouvir alguém e eu não entendo, eu vou aprender a ser humilde e reconhecer que eu preciso aprender algo mais. E tudo isso se aprende em comunhão. Foi 2 exemplos só, mas você pode pensar em qualquer um. A comunhão com o seu irmão vai fazer você crescer. Crescer em amor. Bom, amando como um corpo. Amando como um indivíduo. Conclusão, ame. Ame. Não deva nada a ninguém. É assim que termina essa sessão, ou começa, né? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor um pelos outros. E nós devemos alguma coisa? Devemos. Por quê? Porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós devemos porque alguém morreu na cruz por nós. Alguém enviou o seu Filho unigênito. Esse alguém é Deus. Nós devemos e jamais pagaremos essa dívida, mas temos que pagar. Todos os dias devemos amar ao próximo. Então, estamos em dívida. Como pagamos? Amando. Amando Ele sobre todas as coisas. Amando ao próximo como a si mesmo. Paulo deixa alguns ensinamentos. Revisar cada um de nós, revestirmos de Deus, amar ao próximo. Mas nada disso importa se você não decidir fazer. Eu só estou sendo o mensageiro da mensagem. Eu não mando em ninguém aqui. Nem no meu filho que vai nascer. Eu não mando em ninguém. Cada um tem a decisão própria de amar ou não amar, de fazer ou não fazer. Mas se precisa de um incentivo, eu gostaria de incentivar, além de tudo que a gente falou. Queria incentivar vocês a terminar essa mensagem com um louvor.